Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo de 1 a 6. Quero meditar nessa palavra essa noite, em nome de Jesus. Quando você achar, diz amém. Mas enquanto você acha, certa vez numa escola de pregação, um pastor, um grande pastor, um homem de Deus, levantado na reforma protestante na sua época, dizem que esse homem viveu há 2 séculos, 3 séculos atrás, e foi um homem que levou o cristianismo para o mundo inteiro. Foi um homem que não teve filhos, ele se dedicou totalmente à obra do ministério. E certa vez um aluno dele pergunta para ele assim, que estava querendo aprender a pregar, e pergunta para ele: pastor, é pecado? Pode repetir sermão? Eu posso pregar 2 vezes na minha vida o mesmo sermão? Daí ele disse assim: olha, o sermão que não pudesse ser repetido não deveria nem ter sido feito. Grave isso no teu coração se um dia você quer pregar a palavra, porque existe aquele jargão, né? Sermão uma vez pregado, uma vez dito, nunca mais pode ser repetido. Isso é mentira. Um sermão pode ser pregado quantas vezes for necessário. Se ele não pudesse ser repetido, então não deveria nem ter sido feito. E é muito interessante isso, porque o sermão, ele fala de verdades, e verdades que precisam ser reveladas, e verdades que precisam ser marteladas. Por que eu uso a palavra martelada? Porque muitas vezes você ouve, eu ouço num sermão, palavras que sabemos, mas que muitas vezes esquecemos. Esquecemos não no sentido de cair no esquecimento, mas no sentido de muitas vezes colocarmos numa prateleira dentro do nosso coração e deixarmos lá. E muitas vezes, passando por um problema, esquecemos. Então o sermão, ele vai revelar verdades ao nosso coração, e talvez ele vai repetir verdades em nosso coração. Por exemplo, eu sempre digo alguns textos que eu marco o meu ministério, marco a minha vida, e eu sempre digo. Talvez você que ouve eu pregar já esteja cansado de ouvir eu falar Salmos 26 e 7, Isaías 64, 4, Salmo 84. Mas irmãos, são verdades que precisam ser então marteladas em nosso coração, porque no meio do dia a dia é muito complicado. Então grave isso no teu coração: um sermão que não pudesse ser repetido, ele não deveria nem ter sido feito. Um sermão, ele tem que ser repetido. Não digo que todo domingo você vai pregar o mesmo sermão também, né, irmão? Não adianta você ficar picando fundo também. Você tem que trabalhar de uma forma que vai ser rotineira e revelada. Mas é muito interessante a palavra de Deus nesse sentido. O que Deus falou ao teu coração, passe adiante. Talvez você vai dizer para mim: pastor, o que eu estou aprendendo aqui na igreja, na escola de líderes, no culto da vitória quinta-feira, culto da família domingo, em outras ocasiões, eu posso passar adiante? Irmão, se você não passar, então você está pecando. Você não pode, você deve, você tem o dever de ganhar almas. Porque eu estava conversando um pouquinho com o Barranco, e eu só quero passar um contexto de uma coisa, e nem é tanto o tema que nós vamos entrar, mas só para a gente entender um pouquinho. Há uma diferença entre igreja missionária e igreja missional. Igreja missionária é aquela que sustenta missionários, cuida de missionário, e ela pensa: olha, o missionário cumpre o papel dele. Uma igreja missional, além de ela ser missionária, ela entende que o sacerdócio é para todo crente. Qual que é o sacerdócio de todo crente? Conduzir as pessoas a Deus. Ou seja, o que eu estou aprendendo, o que eu estou anotando, eu tenho a responsabilidade de multiplicar aquilo que eu estou aprendendo. Se nós estamos aqui em 40 pessoas, 30 pessoas, nós temos a responsabilidade de fazer com que pelo menos mais 90 sejam alcançados por essa palavra, por esse tempo. Então, quando eu vejo isso, irmãos, eu vejo que essa é a tarefa da igreja missional. É a igreja que está inserida num contexto, inserida num bairro, inserida numa cidade, inserida numa região, e ela vai produzir transformação naquele lugar. Quantos creem, diz amém? Pastor, o que é igreja grande? Igreja grande, para mim, não é o tamanho de metro quadrado. Para mim, uma igreja grande é uma igreja que tem uma ação missionária, uma ação pastoral grande. Uma igreja missional, para mim, é uma igreja grande. Mesmo que você olhar para ela e dentro dela tiver 20 cadeiras e tiver 12 pessoas sentadas, 10 pessoas sentadas, ela pode ser uma igreja grande, maior que uma catedral de Salomão de ouro, que cabe não sei quantos mil sentados. A questão é: qual é o impacto aquela igreja? Agora vamos pensar, irmãos, esquece um pouquinho, preste atenção aqui. Igreja, que eu estou dizendo, não é igreja, é igreja.
Então qual é o impacto que a igreja está gerando onde ela está inserida? Vamos pensar, estamos num contexto aqui, um lugar onde durante o dia é muito rotina, muita gente, de noite mais deserto, é fato. Estamos numa região central, mas estamos numa região onde 2 ruas para baixo temos uma faculdade, onde 2, 3 quadras acima temos um hospital. Então nós temos que pensar como igreja, Deus nos plantou ali, e nos plantou, irmão, se Ele nos plantou, a Bíblia diz que a árvore plantada dá fruto. Então qual é o fruto que Deus quer que a gente possa dar a partir daqui e alcançar também a nossa vizinhança, a nossa esquerda aqui, a sua direita, a minha esquerda, estamos próximo a Mauá, e temos ali também São Bernardo para lá, temos para lá São Caetano. Qual é a plenitude que nós estamos alcançando? Você conhece uma igreja entrando nela, irmãos? Você entra na igreja, se você tem experiência com Deus, você conhece qual é a visão daquela igreja. Não precisa estar nem escrito no banner da igreja a visão e missão, você conhece. Por exemplo, você entra numa igreja que tem um prédio ali enorme, 1000 metros quadrados, tem um templo lindo e 2 banheiros. O que você já pensa? Ela não trabalha muito com a visão de ensino. Onde ela vai ensinar? Onde essas crianças vão ficar? Cadê os adolescentes? Onde vai ter interação? Onde vai ter mais coisas? Agora você entra numa igreja que tem salas, que tem outras coisas, você já pensa, qual é a visão daquela igreja? Então é muito claro nós entendermos e definirmos a nossa missão como igreja. E definir a nossa missão, irmãos, é um fundamento para a nossa vida cristã. Porque se você não sabe qual é a tua missão como cristão, irmãos, você precisa nascer de novo. Porque Nicodemos, ele tinha todo o conhecimento, mas não tinha o nascimento da água e do Espírito. O Senhor falou, se você não tiver o nascimento da água e do Espírito, você precisa nascer de novo. Você e eu precisamos entender qual é o impacto, qual é a visão, no sentido do reino que Deus tem para a nossa vida. Amém, irmãos? Deus é Deus do reino, amém? Deus não está pouco ligando para a placa, Deus trabalha para o reino. Diga comigo, venha o teu reino. Ele não disse, venha as denominações, venha as placas, venha César. Ele disse, venha o teu reino, já feita a tua vontade. Então o reino, irmãos, é muito mais do que reuniões. Reino é muito mais do que organização. Reino é um estilo de vida. Talvez você possa dizer, pastor, nos reunimos terça, quinta e domingo. Mas irmãos, reino é domingo a domingo. Eu sou cristão todo dia, eu implanto o reino todo dia. Talvez eu não esteja em reunião, em comunhão, partindo pão com os irmãos todo dia, mas eu estou talvez não partindo pão no templo, mas eu estou partindo pão na casa. Eu vivo para Deus, eu adoro a Deus. Então eu tenho que entender, e você, irmãos, que a igreja, ela não é o dia terça, quinta e domingo. A igreja é a nossa vida. Muito mais do que o templo, nós somos o templo, amém? Quem crê nisso diz amém. Nós somos morada, santuário de Deus, mesmo que não estejamos aqui, irmãos, fisicamente, nós somos o templo e temos a responsabilidade de viver para o templo, de viver para a glória e para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Tanto que Deus falou, olha, a igreja está lá para dar vista aos cegos. E aí, irmão, se aqui não tiver cego, para nós alcançarmos a nossa missão, nós temos que implantar o reino. A Bíblia diz que o Senhor nos levantou para pregoar o ano aceitável do Senhor. Talvez nós falamos, olha, glória a Deus, nós todos aqui estamos salvos. Mas irmãos, uma igreja missional, uma igreja de visão, ela não pode estar só contente e satisfeita com a sua salvação. Ela não pode estar ligada a uma visão de self-service, irmãos. Quantos diz aleluia? Só um? Por quê, irmãos? Porque a igreja que está ligada a uma visão de self-service, ela está com aquela preocupação, olha, eu vou lá, sou salvo, sou abençoado, e meu papel é voltar lá daqui uma semana, vou daqui 3 dias, daqui 4 dias, e participar do evento de mulheres, de homens. Não, o meu papel é onde eu nasci, entender que Deus tem um propósito, onde eu moro, lá no nosso bairro. O que nós vamos fazer para proporcionar a glória de Deus lá no bairro onde estamos inseridos? Assim que a igreja tem que pensar. A igreja, irmãos, quando ela estava colocada ali em Jerusalém, ela tinha uma ação em Jerusalém, mas ela tinha uma ação em todo lugar. Ela alcançava a região da Síria, ela alcançava as outras províncias, a Bíblia diz, de Israel, ela alcançava o lugar onde os romanos habitavam. Ela tinha uma influência muito maior
do que o próprio templo. É muito interessante quando você vê, estamos até vendo esses dias o vídeo daqueles lugares onde aconteciam os milagres de Jesus, não no templo, lugar onde se reuniam, mas no pátio do templo. Mas é muito interessante que eles consideram o pátio do templo como templo. A igreja brasileira pensa que templo é isso aqui, onde nós estamos reunidos. O banheiro já não é mais templo, a garagem já não é mais templo, lá em cima não é templo. Mas no tempo de Jesus, no tempo bíblico, no tempo de Atos, igreja primitiva, templo era qualquer espaço da igreja. O banheiro, a sala, a cozinha, o lugar do material de limpeza, todo lugar se tornava templo. Que Jesus, ele não se limitou a fazer milagre no lugar onde tinha cadeiras, não tinha cadeira, né, na época, mas no lugar onde o povo estava. Jesus fez milagre no pátio do templo, não fez milagre? Ensinou no pátio do templo. O tanque de Siloé ficava onde? Ao lado de fora do templo. Então Jesus, ele não se limitou a fazer milagres, irmãos, no lugar onde para nós, igreja brasileira, é o templo. Ele fez milagre no templo e fora do templo. Agora vamos pensar um pouquinho, eu e você, instrumentos de Deus, levantados para Deus, onde nós temos feito milagre? Ah, pastor, eu faço milagre? Claro que faz, a Bíblia não fala que os milagres aconteciam pelas mãos de Paulo, pelas mãos de Pedro, pelas mãos dos apóstolos. Onde nós temos feito milagre, irmãos? Onde você, agora eu digo mais ousadamente, você está me ouvindo aqui, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus eu te faço essa pergunta: onde você tem feito milagre? Porque tem muito cristão que está fazendo milagre só no templo. Glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe, mas qual impacto você está gerando fora do templo? Porque antes o templo limitado era um espaço, limitado por uma área, limitado ali por um local. Hoje o templo é lá na tua casa, onde eu já estive presente, é lá na tua casa onde eu já estive presente, é lá no teu trabalho, é lá na tua casa, lá na tua casa, Marlene, lá na tua casa, Juscelia. O templo é onde nós estamos, aleluia, amém ou não amém? A glória de Deus é revelada onde nós estamos, o propósito de Deus é revelado onde nós estamos, e o momento de comunhão, o momento do partir do pão, o momento da adoração na igreja local, agora falando de igreja local, é onde nós nos renovamos, onde nós entregamos as nossas ofertas, onde nós adoramos a Deus, onde somos batizados, onde somos discipulados, onde somos equipados para entender o propósito na qual somos templo, aleluia. O templo não é, amado, uma ação, porque se o templo fosse só uma ação de um local, imagina o dia que nós mudarmos daqui, irmãos. O poder fica então aqui, fica dentro desses tapetes, fica dentro dessa escada, fica dentro desse ambiente. Não, o poder está em nós, porque a Bíblia diz: Cristo em nós é a esperança da glória. O poder do Espírito Santo é manifesto em nós. Onde nós estivermos, aquele lugar vai ser um canal de bênção. Quantos podem dizer amém? Isso é a tarefa da igreja. E eu quero começar a mensagem dizendo: muitas vezes nós pensamos que acabou, mas apenas tudo que Deus tem para nós só está começando. Talvez você esteja passando uma luta na tua vida dizendo: acabou, meu casamento não tem mais jeito, minha vida espiritual não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, minha vida financeira não tem mais jeito, essa situação que eu estou passando não tem mais jeito. Eu digo para você, aos teus olhos, aos olhos de Deus é apenas o começo do teu milagre, é apenas o começo da manifestação do poder de Deus para a tua vida, é apenas o começo. Como a gente canta: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Tudo e todos muitas vezes vão dizer não, não tem mais jeito, não tem mais cura, não tem mais solução, não tem mais milagre, não tem mais transformação, mas o Senhor diz: eu sou sim, eu sou amém. Um dos meus nomes é esse: receba da cura, receba do sim, eu te abençoo e eu estou contigo, o Senhor diz, aleluia. Esse é um dos propósitos de Deus. O mundo está totalmente numa marcha, mas Deus vem na contramão. Pensa comigo, irmãos, hoje nós estamos num tempo onde, para um pastor falar isso que eu disse, poucos falam. Talvez você fale: por que, pastor? Por quê? Porque os pastores querem as pessoas nos templos, nas reuniões. Claro que eu também quero e Deus quer, mas o grande propósito não é só ficarmos sendo sal no saleiro, mas é sermos sal
no saleiro, para entendermos e fazermos o propósito de sermos sal, mas impactar o mundo, impactar a sociedade, mudar de vida e transformar. Imagina, irmão, se Jesus falasse: vamos tirar a igreja de Jerusalém. Talvez Jerusalém ia falir, irmão, porque aquela cidade tinha tanta influência por causa daquela igreja, aquela igreja influenciava tanto aquela cidade, que aquela igreja, se fosse sair de Jerusalém, onde ela ia ficar? Agora vamos pensar, irmãos, um dia você muda de casa, muda de emprego, a igreja muda de lugar, nós todos mudamos. Qual o impacto nós vamos deixar? O impacto que o vizinho vai dizer: graças a Deus foi embora aquele chato? Ou o impacto de dizer: eu preciso correr, porque ele, ela, eles eram boca de Deus, eu era abençoado por eles, hoje eles não estão mais aqui, eu preciso me alinhar. Será que nós temos gerado na nossa vizinhança irritação ou temor de Deus? Será que as pessoas no lugar onde estamos inseridos no nosso trabalho nos amam, nos respeitam, nos toleram, ou nos respeitam porque entendem quem servimos, o Deus que servimos, o Deus que cremos? Porque talvez, irmãos, lá na tua terra, lá no teu trabalho, onde você mora, não tenha diaconia. A diaconia do templo é você, o teu livre-arbítrio é a diaconia, é a organização do templo. O Senhor nos fez todos diáconos, sabia? Dentro do templo local, alguns Deus separou para diáconos, mas a tarefa diaconal, quanto ao templo do Espírito Santo, todos somos diáconos, todos somos pastores, todos somos apóstolos, para regrar a nossa vida e pastorear a nossa conduta. E muitas vezes nós achamos que acabou. Agora vem pensar, eu e você, se nós que estamos em Cristo achamos que acabou, imagina quem não está. Nós, diante de Deus, diante da palavra, somos a resposta que o mundo precisa. Amém ou não amém? Talvez você fale: pastor, eu sou a resposta, sou tão limitado, sou tão limitada, sou tão fraco, sou tão fraca, estou cheio de problema. A Bíblia diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você estamos a um passo de mudar o mundo. Ninguém diz amém? Estamos a um passo de mudar o mundo, e somos filhos de Deus. Filho tem direito à herança. Eu posso ser muito conhecido teu, mas se eu não sou teu filho, no dia que você morrer eu não vou ter direito à herança. Somente quem é filho tem direito à herança. E a Bíblia diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos os que creram em seu nome. Cremos no seu nome e tomamos o direito de ser filho. E se somos filhos, temos herança. Mas sabe, irmão, o filho de Deus não é aquele filho mimado não, que só tem herança. Ele tem herança, mas ele tem responsabilidade espiritual. Ele tem responsabilidade de mudar o mundo. Ele tem responsabilidade de transformar. Porque a tarefa de ser filho não é a tarefa de ser protegido não, é a tarefa de ser desafiado. Protegido é plano B. O maior plano de sermos filhos é ser desafiado. Paulo fala para Timóteo: filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ele podia ter falado: filho meu, deixa eu te abraçar, te proteger, não vai ter trabalho não, eu sou teu pai espiritual, eu faço por você. Com Deus não é assim não. O plano de Deus é amar, é de cuidar, mas também de desafiar. Um homem e uma mulher de Deus nunca vai entrar numa terra prometida se não for desafiado. Anote isso. O desafio faz parte da chamada de Deus para a vida de alguém. Não tem glória sem desafio, irmãos. Deus pega aquele Gideão que estava trabalhando, já trabalhava um desafio, né? Ainda fala para ele: vai agora mudar. Agora você vai pelejar e você vai pegar agora e vai pelejar os midianitas. Faz uma equipe aí, mas eu estou no controle. Levanta lá 22 mil. Tem muito, vamos mudar tudo. Tira 10. Então agora tem 12. Ainda tem muito, viu, Gideão? Não é 12 não. Você tira mais gente aí. Você vai tirando mais gente, até que ficou quantos irmãos? E com os 300 eles venceram a batalha. O desafio estava proposto, Deus honrou. Deus é um Deus de desafio. Quando parece que tudo está acabando, Deus nos desafia para recomeçar.
Deus nos desafia para nos dar direção, Deus nos desafia. E agora, como pastor, o que eu tenho visto, irmãos, poucos estão afim de desafios, muitos estão afim de uma coisa pronta, de uma coisa fast food, que você põe em 3 minutos, está no micro-ondas lá e está pronto. Da mesma forma no ministério, da mesma forma na vida pessoal, querem algo pronto, querem o delivery, o drive-thru espiritual. A geração do self-service espiritual está aí, irmãos, quer tudo pronto, não quer mastigar, não quer buscar, não quer lutar por um evangelho, por uma luta, por algo que Deus está colocando na nossa mão. Sabe, irmãos, se aqueles homens anos atrás participaram e fizeram uma reforma protestante, qual a reforma eu e você estamos gerando hoje, no contexto onde estamos inseridos? Porque é muito bonito falarmos de João Wesley, de Calvino, vamos trazer mais para cá, Manuel de Melo, Daniel Berg, tantos homens que transformaram o evangelho. Mas e agora? E o José Profiro? E o Paulo Moraes? E o Otílio? E a Débora? E o Rafael? E o Luiz? E o Renato? O que temos feito para vivermos a nossa reforma protestante? Para nós mudarmos o contexto onde estamos inseridos, para nós mudarmos a nossa vida, a nossa realidade, e mudarmos, irmãos, porque Jesus conta conosco. E o que está escrito aqui não é história, isto aqui é verdade, é revelação, é para nós hoje, aleluia. Assim como a promessa, assim como a alerta, Deus continua levantando homens e mulheres que queiram pagar o preço. Ah não, olha, Rafa, não vou pagar o preço não, vou pagar metade do preço, metade é liquidação, irmão. Não tem liquidação, tem que pagar o preço cheio. E o preço cheio é ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. O evangelho, irmãos, ele continua sendo evangelho, mesmo que muitos estão chamando de gospel, ou estão brincando com ele. Nós chamamos evangelho do reino, evangelho das boas novas. O preço tem que ser pago. Amor às vidas, amor ao perdido, amor às famílias, restauração, cura, milagre e salvação. É o que tem que ser pregado, é o que tem que ser martelado. É o Deus que nós cremos, é um Jesus que salva, é um Jesus que liberta, é um Jesus que transforma, é o mesmo Jesus da Bíblia, é o Jesus que nós vamos viver, estamos vivendo e vamos continuar vivendo a cada dia em nome de Jesus. É o Jesus, é o Cristo. É o Cristo vivo, Filho do Deus vivo, que se manifestou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Os discípulos disseram isso, João declarou essa palavra. Será que nós podemos dizer isso nessa noite? Eu estou vendo a tua glória, eu estou vendo o teu poder. Quantos viram a glória de Deus domingo à noite? Quantos sentiram a glória de Deus domingo à noite aqui? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua glória é revelada em nosso coração, por intermédio de Cristo Jesus. Porque a glória, irmão, ela é vivida. Porque a glória do Pentecostes, irmãos, ele está lá no ano, tantos anos atrás, mas a glória do Pentecostes, ela continua sendo a glória revelada para nós hoje, sendo a base da nossa vida hoje. Nós não podemos mercantilizar o Evangelho, porque na hora que foram mercantilizar dentro do templo, o que Jesus fez? Chutou e acabou com tudo. Vamos pensar, mercantilizar dentro do templo. No tempo de Jesus era mercantilizar dentro de uma estrutura. Hoje, mercantilizar dentro do templo é nós fazermos do nosso coração um mercado espiritual. Não, eu vou para a igreja porque vai ter oração, porque eu preciso me servir da mesa, é o self-service. Não, eu vou para a igreja, olha a visão correta, porque eu sei que Deus vai me abençoar, mas acima de tudo eu entrego a minha adoração, o meu louvor, a minha vida. Eu sou dele, ele é meu. Eu vou adorar, eu vou entregar, eu vou participar, eu vou comer da mesa, mas também vou servir a mesa. Eu vou entrar no Santo dos Santos, eu vou adorar o nome do Senhor. Eu não vou permitir que Jesus venha e chuta e quebre tudo que eu estou fazendo espiritualmente, mas pelo contrário, eu vou erguer um altar de adoração. Eu vou mudar a minha realidade, eu vou ser canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Essa é a tarefa do homem de Deus. E esse homem de Deus também fez isso. Passou uma luta aqui, Gênesis 15, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me há de dar, pois ando sem filhos? Ele já tinha tido a promessa, irmãos.
Gênesis 12, já tinha tido a promessa. Gênesis 15, ele fala: eu ando sem filho. Senhor, você está demorando demais. Sabe, Deus, você está embaçando. Já não prometeu que ia me dar filho? Já passou alguns anos, eu ando sem filho. E mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Olha, Eliezer é meu filho, Eliezer é o que está fazendo a função. E disse mais Abraão: eis que não me tem dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha quando a gente já vai abrindo, irmão, tem muita gente que já está entrando no caixão, já está morrendo, matando o sonho. Não foi o que Abraão fez, irmão? Ele já estava matando o sonho. Deus não falou que ia dar um filho para ele? Deus não falou que ele ia dar uma promessa? O que ele começa a pensar? Eliezer é a promessa, o filho está aí. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente, porque vê que a situação não está dando certo, já compra o caixão daquele sonho, caixão daquele projeto, caixão daquele ministério, o caixão daquela restauração que nós não queremos mais. Porque passou tanto tempo, ele falou, eu não estou vendo ele se cumprir. Então qual que é a minha tendência? Eu vou comprar um caixão. Eu vou comprar um caixão, porque olha, Deus falou que ia me dar um filho. Eu não ando com filho, não tenho filho. O que eu tenho do meu lado é Eliezer. Eliezer está aí, Eliezer está fazendo o papel de filho. E não é o bem o que eu queria. Sabe, a promessa é muito maior do que isso. Mas sabe, acho que a promessa ficou por aqui mesmo. Muitas vezes a gente não diz isso. Deus tem uma promessa, a promessa é grande, a gente está no meio da promessa, no percurso do propósito de Deus, a gente diz: acho que Deus esqueceu, acho que Deus ficou por isso mesmo. Em vez de dar Isaac, Deus deu Eliezer mesmo. Em vez de Deus fazer isso, Deus fez isso mesmo, sabe? Deus viu que não dava. E aí, irmãos, espiritualmente nós vamos comprando caixões. Espiritualmente nós já começamos a comprar caixão, já começamos a velar os nossos sonhos, já começamos a enterrar. O homem que foi chamado lá atrás é o homem chamado pai da fé. É o homem que Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e ali eu farei de você uma bênção, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe, eu vou fazer um canal de bênção, você será uma bênção. Mas no meio da luta, o que esse homem pensa? Deus se esqueceu de mim, Deus não vai cumprir a promessa dele na minha vida. Será que Deus se esqueceu? Sabe, irmãos, muitas vezes a alma da pessoa diz isso. Será que Deus se esqueceu? Será que Deus me abandonou? Onde está Deus nessa situação? Deus me promete um filho, se me promete um filho, me promete uma família. Eu não tenho família, não tenho filho, não tenho nada. O que eu tenho é esse cara aqui, que eu acho que vai ser meu herdeiro, que está me ajudando. E aí muitas vezes, irmãos, eu vejo a igreja, famílias, pessoas, talvez você, numa situação como essa, que tem uma promessa, acha que tudo vai chegar no fim, mas do nada parece que o teu plano está sendo abortado, e tudo que Deus falou está sendo abortado, está sendo violado, está sendo interrompido. E aí entra os famosos questionamentos: onde está Deus? Por que Ele fez isso? Por que Ele fez aquilo? Mas é muito interessante o que Deus continua dizendo. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se há se podes contar. Sabe o que Deus faz? Traz à memória o que dá esperança. Sabe, fala para ele: a mesma hora que eu te falei é a hora que você vai lembrar agora. O que eu te falei lá atrás é o que você vai viver agora de novo, porque eu estou te renovando. Olha o que ele diz aqui: você pode contar? E ele diz, olha que Deus fala para ele: assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor, e isso lhe imputou por justiça. Sabe, irmãos, quando tudo parece que vai acabar, Deus vem com renovo. Quando tudo parece que não tem jeito, Deus converte a maldição em bênção. Quando tudo parece que vai acabar de uma forma trágica, Deus restaura, Deus renova, Deus muda. Sabe, nessa hora ele estava vendo que estava tudo acabando e ele estava enterrando. Já tinha comprado o caixão, já tinha começado o velório e enterrar seus sonhos e projetos. Acabou. Abraão nunca vai ser Abraão, vai ser sempre Abrão. Que esse negócio de Abraão é conto, é engano, é coisa da minha alma. Não vai existir não.
Mas Deus é um Deus de estratégia, e eu declaro que Ele tem estratégias para a tua vida esta noite. Deus é um Deus de milagre, Ele tem um milagre para a tua vida esta noite. Deus é um Deus de resposta, Ele tem uma resposta para a tua vida esta noite. Deus é um Deus de direção, e Ele tem direções para a tua vida esta noite. Deus falou para ele: sai da onde você está. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando a gente está vivendo um problema, nós não conseguimos ver um milagre. O que Deus falou? Vai para fora, vai para outro lugar, porque este lugar está te fazendo mal. Este lugar está atrofiando a tua visão, este lugar está te gerando incredulidade, este lugar está te destruindo. Sai deste lugar. O mesmo Deus que falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, falou para ele: sai deste lugar, porque esse lugar está sendo maligno para você. Eliezer é uma bênção, mas você está achando que ele já é o fruto da promessa? Não, Eliezer é só por um momento, a promessa vai vir, mas para você entender, sai deste lugar. Sabe o que eu digo, irmãos, em nome de Jesus? Deus é um Deus que exige mudanças. Para nós entrarmos e vermos o novo dele, nós temos que romper com o passado, nós temos que romper com as coisas antigas. A Bíblia fala que nós temos que abrir mão do passado. A Bíblia fala isso, que tudo passou e tudo se fez novo em Jesus. Se tudo se fez novo, nós precisamos sair do estado onde estamos e entrar no novo de Deus. Quando dizem amém? Entrar no novo quer dizer: eu vou abrir mão do velho. Eu estou aqui entrando nesse angústia, nessa depressão, nesse marasmo, e eu vou ficar aqui até quando? Então Deus falou para ele: sai fora, meu. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus vai tirar a gente de algum lugar. Deus vai exigir mudanças. Deus vai exigir que a gente tome algumas decisões. Deus vai pedir que a gente tome alguma decisão, intervindo em alguma causa. Sabe, irmão, tem hora que precisa mudar. A mudança, ela é importante para a glória de Deus se manifestar. A gente até canta, né? Renova-me, Senhor. E tudo que precisa ser mudado, muda na minha vida. Por quê? Porque tem coisas em mim e você que precisam ser mudados. Eu digo esta noite: Deus quer mudar muita coisa dentro de mim e dentro de você, amém? Nós precisamos mudar. Então Deus fala para ele: olha, agora sai fora. Agora então, olha. Lá dentro ele não estava olhando nada. Ele estava dizendo: eu não tenho filho, eu não tenho nada, eu não estou conseguindo. Mas lá fora ele começa a olhar. E Deus fala para ele: olha as estrelas do céu, se você pode contar. Está vendo? Você não dá para você contar não, Abraão. Assim será a tua descendência. Sabe, eu vou te abençoar. Da mesma forma que eu prometi, eu continuo sendo Deus. Guarda a tua vida e vou te abençoar. E eu digo isso para o teu coração, meu amado e minha amada. O mesmo Deus que te chamou é o que está aqui nesta noite, dizendo para você: eu sou contigo, não temas, não te assombre. Eu sou teu Deus, eu tenho o melhor preparado para a tua vida. Quando tudo diz que não, eu digo sim, porque eu sou sim, eu sou amém. E naquela hora Deus mudou tudo. Porque naquela hora, quando ele olha para as estrelas do céu, aquilo entra como um renovo. Eu declaro, essa noite Deus te trouxe aqui para renovar a tua esperança, renovar teu chamado, renovar teu coração. Ele recebe um renovo, porque ele sai daquele ambiente pesado e entra num lugar tremendo, num ambiente espiritual agradável, um lugar de visão. Sabe, não foi Deus que viu para ele, Deus falou: você vai ver, olha. Eu declaro que Deus vai dar o colírio para os teus olhos, para que você possa ver o tamanho da tua vitória, o tamanho da tua bênção, o tamanho da conquista que você vai ter em nome de Jesus. Ele falou para ele: olha, ele olhou, é do jeito que você olhar, assim será a tua descendência, aleluia. E a Bíblia diz que depois que ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. O que é justiça? É reino. Reino de Deus é paz, alegria e justiça. Olha ele vivendo o reino de Jesus aqui. Amém ou não amém? Mas uma coisa eu digo, irmãos, Deus falou para ele: olha, se ele não quisesse olhar, ele não olharia. Se ele olhasse 1% do céu, a bênção seria 1%. Deus tem promessa, mas a condicional é nós acreditarmos e colocarmos a nossa fé para funcionar, chamando a existência as coisas que não são para serem, para que essa promessa aconteça. Amém ou não amém? Porque Deus falou para ele: olha as estrelas do céu, olha tudo. Ele olhou. Se ele olhou, irmãos, um pedacinho do céu, amém, assim será. Mas já pensou aquele homem num ambiente novo, renovado, cheio do Espírito? Ao meu entender, ele olhou o céu inteiro.
Ele olhou ali, ficou olhando, andou, olhou e depois voltou a falar com Deus, porque ele estava num lugar que estava matando a alma dele, que estava fazendo mal para ele, que estava matando o ministério dele. Ouça isso, talvez você esteja num lugar que está te matando, num emprego que está te matando, numa situação que está te matando. Você precisa sair de lá, você precisa mudar, meu irmão, em nome de Jesus. Quando ele sai, eu tenho certeza, irmãos, que ele é renovado, a visão é renovada, a unção vem. Ele não vai olhar 1 metro quadrado de céu, ele vai olhar o céu inteiro, irmão. Ele vai começar a olhar, ele vai olhar tudo, ele vai ficar olhando para o alto, contemplando o que Deus tem para a vida dele, até o ponto que ele vai dizer: Deus, olhei tudo, e aí? Aí Deus fala para ele: está vendo? Assim será na tua vida, assim será a tua descendência. Deus te abençoe, seja conforme a tua fé, meu filho. Então, irmãos, quando tudo está parecendo que vai acabar, ouça a voz de Deus, porque Deus vai tirar você desse lugar de morte, vai levar você para um lugar alto, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, porque a Bíblia diz que tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tem momento que é mesmo luta na vida da gente, mas a gente crê num Deus que a última palavra é dele. A gente crê num Deus que é o quarto homem. Quantos creem no quarto homem? O nosso Deus que entrou na fornalha com aqueles homens, e não viram só os três, viram um quarto homem. O quarto homem é o nosso Deus, o Deus que nos tira do lugar de morte, daquela caverna, daquela depressão, daquele lugar de tristeza, daquele lugar de descontentamento, e nos leva para um novo lugar. Um lugar onde dá para respirar, um lugar onde dá para desfrutar, um lugar onde dá para ver, um lugar onde dá para sonhar, um lugar onde dá para acreditar. Um novo lugar representa um novo tempo na vida de Abraão. Ele acredita. E depois a gente poderia ler história, mas a gente vê que foi um pontapé para a vida dele. Ele se renovou, até diante do rei de Sodoma ele não se vendeu, continuou sendo um homem de Deus. Deus abençoou. E aí nós sabemos tudo o que aconteceu com Abraão, já então, não mais com Abraão. Para terminar, creia que Deus pode. Deus tudo pode. Deus sempre pôde, continua podendo e sempre vai poder. Porque se Ele pode, é porque Ele tem poder. E Ele não tem parte, Ele tem o pleno, a totalidade, o 100%. Todo o poder está nas suas mãos. Creia nisso, confia em Deus, confia nele, porque o fogo arderá continuamente no teu altar e não se apagará. E eu sei que esse homem foi renovado nessa hora, de tal forma que ele entendeu a visão do reino. A visão do reino para nós é o que eu disse antes de ler esse texto. Qual é a nossa ação, onde estamos inseridos? Ele entendeu o Deus do reino, porque para ele o Deus era um Deus limitado. Onde ele tinha a sua família? Ur. O que é Ur? Terra idólatra, sacrifício de criança. Então o Deus que ele conhecia, comparando, era um Deus limitado. Mas na hora que ele sai de Ur, ele começa a ver um Deus diferente, porque ele entra numa nova terra, ele entra em Israel, ele entra num lugar onde a glória já era revelada. Ele sai de um lugar idólatra, vai para um outro lugar. Então, eu vejo que essa experiência de Gênesis 15, de 1 a 6, foi um divisor de águas para esse homem. Uma experiência que Deus nos dá é o divisor de água para a nossa vida. Sabe, irmãos, não espere que a tua espiritualidade seja determinada por outro. Você tem que determinar o tamanho da tua busca. Você tem que buscar. A busca é pessoal e intransferível. É você que tem que buscar para a tua vida. Encheu, então você vai servir, vai abençoar, mas a busca é pessoal. E eu vejo o Abraão, ainda como Abraão nessa situação, querendo parar de buscar, querendo não acreditar mais, deixando que os seus conflitos pudessem entrar e matar toda a vida dele, destruir o seu coração, destruir o seu ministério. Mas em um determinado momento Deus se apresenta a ele, Deus mostra para ele o caminho certo. Porque Deus é um Deus de renovação, porque Deus é um Deus de restauração. Talvez você está achando que tudo na tua vida já acabou, teu casamento não tem mais jeito, teu ministério vai ser um ministério bem pequenininho, e você não vai crescer. O quarto homem vai entrar em providência.
o quarto homem vai mudar. O que você está vivendo agora não é o fim, não, é apenas o começo do que Deus vai fazer na tua vida. Muitos verão e virão para perto de você, para poder entender que mistério é esse que você tem vivido, que mistério, que bênção é essa que você tem experimentado. Quero experimentar também, eu quero entrar no gozo desse sangue. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor derrame glória e graça sobre a tua vida, porque quando tudo parece que diz não, Deus diz sim. Olha hoje as estrelas do céu, se você puder contar, assim será a tua descendência. Se você não puder, melhor ainda, assim será a tua descendência. Confia que o melhor de Deus está sobre a tua vida. Confia, porque o ato da tua fé traz o reino. Quando traz o reino, traz a glória. E a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A primeira era ele, a segunda era Deus. Antes de ele encontrar, era Abrão, depois era Deus de Abrão. Sabe que o Deus do Paulo, o Deus da Renata, o Deus dos céus, o Deus de todos nós, possa se manifestar em nossas vidas, de tal forma que se revele em outras vidas, e transforme-as, e cure, e restaure-as, e leve elas ao centro da vontade do nosso Deus. Deus te ama e tem o melhor para a tua vida. Quantos creem? Diz amém.